Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Monte Alverne, Parque Espiritual, nossa casa de trabalho e onde crescemos ou buscamos crescer espiritualmente. Então, é com alegria que estamos aqui, mais um sábado no mês de maio, para realizar a palestra pública, que hoje terá como tema Viver Provas e Expiações, do nosso querido Antônio Borges. Então, antes de darmos início ao trabalho da noite, a gente sempre faz a divulgação de que todas as atividades do Monte Alverne estão divulgadas nas redes sociais Instagram e Facebook. Então, os interessados em saber quais são as atividades de cunho espiritual e as atividades de cunho assistencial, é só procurar no Instagram, Monte Alverne, e lá na página inicial terá acesso a essas informações, né? Os trabalhos acontecem aqui praticamente de domingo a domingo, com alguns poucos domingos onde não acontecem nenhum tipo de atividade. Então as pessoas podem procurar lá essas informações. Além da palestra de hoje, teremos também o comentário inicial do nosso amigo irmão Acácio e o último informe, né, a divulgação de um evento muito importante que acontecerá agora no dia 31 de maio, no próximo sábado. Teremos o evento que acontece todos os anos aqui no nosso monte, que é o seminário de fitoterapia, que nesse ano tem o título de Avanços da Medicina e Curas Espirituais. Esse seminário acontece há algumas décadas aqui no Monte, promovido pelo Monte em parceria com a Caravana Arco-Íris, que foi fundada pelo nosso querido Langerton Neves da Cunha, médium de Peirópolis, que é um dos precursores, aí, um dos fomentadores, né, da fitoterapia espírita no Brasil. E a partir do Langerton, então, se criou essa caravana que desenvolveu, né, e continua desenvolvendo, mantendo farmácias fitoterápicas no Brasil inteiro, né, em muitos locais do Brasil, né, de norte a sul. E o Monte Alverne é um desses locais onde a gente tem aqui uma farmácia de fitoterapia, né? E aí então a caravana se reúne. Esse ano, em especial, a doutora Fátima estará aqui, como ela tem estado nos últimos anos. Então teremos a partir das 9 horas da manhã uma abertura com um grupo de Tai Chi Chuan fazendo uma apresentação, né? E na sequência teremos a palestra da doutora Maria de Fátima, né? Como eu falei, Maria de Fátima Paula Ramos. E também na sequência uma outra palestra da nossa querida Naida. E entre 11 e meio-dia começará alguns atendimentos ao público, né? Pela doutora Fátima. E principalmente no período da tarde, de 2h30 às 16 horas, estará tendo atendimentos, não só da doutora Fátima, mas como de outros terapeutas que trabalham com a fitoterapia, né, dentro desse grupo. E os medicamentos também sendo entregues, tá? Então a pessoa tem uma consulta, na consulta já é passado o medicamento e a pessoa recebe os medicamentos aqui na farmácia. E aí podemos divulgar aos nossos familiares, amigos, a todos que estão precisando, né, de receber um tratamento médico espiritual, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai pedir para o Antônio fazer a nossa prece inicial e na sequência já o Acácio o comentário.
Graças a Deus, graças a Jesus, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria, sua mãe, em nome dos benfeitores dessa casa, em nome de Chico Xavier, Francisco de Assis, nosso irmão presente constantemente no sábado, Ariston Teles de Santana Teles, o qual é o eterno patrono, construtor dessa casa. E também agradecer de maneira especial a nossa irmã querida Isa pelo seu carinho em dar oportunidade de todos esses os quais citei em estar aqui na noite de hoje, mais uma reunião de absoluto teor de amor, de paz, de caridade e, acima de tudo, de bem-estar com cada um de nós, com cada um de vocês a partir desse instante. Lhes peço e saúdo de maneira particular nosso irmão Antônio Borges, que essa espiritualidade bendita aqui presente possa dar a ele todo o equilíbrio necessário para que as suas palavras, através desses mestres, tenham a profundidade absoluta não só para os encarnados, bem como para os desencarnados. Jesus, mestre amigo, dissestes quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu nome, que tu estarias em espírito e em verdade presente naquele ambiente, naquele setor. Meus irmãos queridos, a partir desse instante, começa um momento muito especial nas vossas vidas, é até caracterizado como um momento preciso das vossas individualidades. E para que possamos verdadeiramente atingirmos esse estágio, é necessário que vocês fechem os olhos de maneira bem simples e em paz. As preces, as orações, os pedidos não se faz mais necessário a partir desse instante, porque todas elas verdadeiramente foram registradas. Deem a vocês mesmos um pouco de paz para que essas energias benditas, reparadoras, extensiva a todos aqueles os quais você gostariam de estar aqui. Permita, mestre, que essas energias também possam chegar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, sem esquecer os presídios, os leitos de dores, as casas em desarmonia, aos hospitais, que nada mais é de que um verdadeiro aprendizado para todos aqueles que ali temos e que nós temos a oportunidade, através da espiritualidade, de os servir. Dai mais paz àqueles que buscam o amor. Dai a proteção verdadeira aos menos esclarecidos. E nos façam tolerantes nos momentos difíceis das nossas vidas, porque só através do amor, da caridade, da benevolência é que verdadeiramente podemos atingir os estágios de uma magnitude ampla para servirmos
que é inclusive o único propósito nosso nesse planeta Terra. Ilumina-nos, mestres queridos, na noite de hoje, e permita-nos que possamos citar sua prece, a qual em silêncio nos pedimos, quando ele disse: Pai nosso que estais nos céus e em todas as partes. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz da glória, do reino e do poder. Assim sendo, pedimos a vossa autorização e damos por aberto o trabalho da noite de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos ao Antônio pela prece e convidamos a Cássia para fazer o comentário inicial. Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. A nossa leitura introdutória da nossa reunião da noite de hoje é do livro Um Minuto com Jesus, pelo Espírito de Pastorino e a psicografia do nosso irmão Ariston Teles, fundador desta casa. E ela inicia com uma citação de Mateus, capítulo 4, versículo 19, e Marcos, capítulo 1, versículo 17. Vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. E o comentário do Espírito Pastorino pelo nosso irmão Ariston Teles. Ponha seus pés no futuro. A pessoa pode viver sintonizada com o aquém ou com o além. No fundo, tudo não passa mesmo de uma questão opcional. O mal é uma opção pela dor. O bem é uma opção pela alegria. Quem caminha pelas sendas do trabalho meritório consegue superar as próprias limitações. Não deixe de apreciar as montanhas. São símbolos de firmeza e altivez. Caminhe sempre. Ponha seus pés no futuro. Meus caríssimos irmãos e irmãs, um breve comentário a respeito dessa nossa leitura introdutória. Ele inicia dizendo que a pessoa pode viver no aquém ou no além. Muitas vezes a pessoa não vive o presente. Ele fica no passado, fica remoendo lembranças terríveis, ficam remorsos, fica remoendo instintos de vingança e não consegue viver o seu presente. E em outra faceta, ela se preocupa muito com o futuro. Fica preocupado com o amanhã, com o depois do amanhã.
e acaba não vivendo o presente. Para essas situações, nós colocamos o seguinte: confiança em Jesus. Cada dia, vamos viver cada dia chega ali as suas provas. Aquilo que nós temos que vivenciar. Vamos viver o dia. Vamos confiar em Jesus. Vamos procurar fazer o melhor. Vamos procurar colocar Cristo sempre à frente de tudo aquilo que nós formos fazer. Para Ele guiar os nossos passos, nos intuir, nos direcionar. E Ele diz que no fundo é tudo uma questão de opção. É o livre-arbítrio. Muitas vezes os caminhos se apresentam e nós temos que optar entre fazer o correto, fazer o melhor possível, ou então nos acomodarmos na inércia, na preguiça. E aqui nessa parte já final, ele diz que quem caminha pelas sendas do trabalho meritório consegue superar as próprias limitações. Toda vez que nós iniciamos, que nós nos dedicamos a fazer o correto, a fazer um trabalho meritório, a vivenciar os ensinamentos do Cristo, pode ter certeza, nós vamos estar sempre amparados, fortalecidos e orientados para a melhor direção a seguir. Ele estará sempre conosco para vivenciarmos com sabedoria, com disposição, com alegria e espraiarmos isso em todo o nosso redor, em tudo aquilo que nós formos fazer. Jesus, os irmãos da espiritualidade de luz, estarão sempre conosco. E ele fala no final aqui sobre as montanhas. Eu, como vivi no centro de Minas Gerais, nas montanhas, eu tenho uma fascinação grande pelas montanhas. E toda vez que subia nas montanhas, como se diz aí na poesia, na música, nós aproximávamos um pouco mais de Deus. Aquele era um momento de reflexão. E a firmeza, ela está sempre ali, vivenciando todas as estações, as intempéries, e ela está ali firme. Isso que nós precisamos, é firmeza na nossa fé. Caminharmos com Jesus a passos largos, buscando a nossa melhora pessoal. Não é fácil, é difícil. Muitas vezes nós chegamos em verdadeiros, não em bifurcações, mas em entroncamentos. Várias direções, várias opções, o que fazer? O que fazer? Nesse momento nós temos que nos recolher, elevarmos o pensamento à espiritualidade de luz, a Jesus, que Ele vai nos apontar o caminho a seguir. Muito obrigado. Obrigado, Cássia, pelo comentário, e que assim seja. Então vamos passar aqui ao Antônio Borges, palestrante da noite. Borges, a palavra está com você, fica à vontade, a casa é literalmente sua. Então, seguimos aqui. Assim, alô, som. Obrigado, Renato. Boa noite a todos bem-vindos. Bem, e a gente se propôs, a temática de hoje, a falar sobre viver provas
e expiação. Deixa eu arrumar esse microfone para ver se tem um ganho melhor. Viver prova e expiação. É uma temática do dia a dia, do pensamento, da abordagem, da conversa espírita. Não é nada, é algo de o que se mais se trata nessa vida. Esse mundo é um mundo de prova e expiação. Isso é prova, isso é a sua prova. E aí por aí vai. O que me motivou a propor essa conversa hoje foi que a gente espírita, vê expiação, às vezes fala no dia a dia como liquidar débitos de vidas passadas. E vamos fazer umas considerações da seguinte forma. Nós vivemos encarnados no planeta compatível com o nosso estágio espiritual, tá? E que exige muito da gente nesse aspecto de prova e expiação, em forma de vicissitudes, de mudança, de imprevisibilidade, de insegurança e de dores. Esse é o modelo que que Deus tem para a gente no nosso estágio. Está muito apropriado. Mas a gente não para de sofrer. E não para de sofrer não é só porque dói, não. É porque a gente vive contrariado. Ou contrariado porque realmente há uma resistência a vivenciar aquilo que me chegou com naturalidade, sabendo que é meu, que me é próprio, ou por falta de fé. Mas não estou falando dessa fé, da nossa fé religiosa apenas, não, que já é uma coisa maravilhosa, mas dessa fé em Deus mesmo, sabe? Sabendo em cada momento que Ele é a causa primária de todas as coisas. Eu gosto de repetir esse tema, essa abordagem, essa frase, porque é algo que é muito verdadeiro no mundo, mas que para a gente no dia a dia, parece que não foi Deus que cuidou da gente. Parece que não foi Deus que nos trouxe até aqui. Parece que não é Deus que conduz a nossa vida. Claro que existem outras abordagens religiosas, particularmente dentro do cristianismo, que elegem um outro poderoso aqui na nossa esfera, que compete com Deus, que é um demônio e tal, que diz que ele vive aqui disputando com Deus e não vive nada. Deus tudo está na mão de Deus. E a gente, imersos nesse mundo de prova, nesse mundo de expiação, vem para aqui, quando muito, assim, vou pagar. Vai pagar o quê? Não se paga. Pagar, débito, expiar, passar por penalidade, Deus não penaliza ninguém. O que a gente vivencia é resultado justo de ações anteriores. São apenas consequências. É a lei do karma. Nas minhas atitudes eu me revelo. O meu próximo, aquele com quem eu convivo, ou a circunstância da vida, me são espelhos que mostram o que eu ainda sou. Quais são ainda as minhas tendências? Só assim, voltando para o termo prova, só é a prova. Olha aqui o que você está fazendo, olha aqui o resultado desse quesito de prova. Eu acordei, não dei bom dia para você, sentei aqui na mesa calado, você já estourou comigo. Olha, está vendo? Sei lá, no dia a dia da minha vida, eu perdi o emprego, aí
Pronto. Perdi, e aí não posso, porque Deus está fazendo tudo isso. A minha saúde se comprometeu porque uma das coisas mais, a única coisa permanente nessa vida é a nossa impermanência. Seja nos aspectos físicos, a vida vai passar, a gente vai envelhecer, a gente vai adoecer, a gente vai ter dificuldade financeira, depende, outras pessoas não, já são dificuldades de ordem mais no relacionamento com as pessoas do dia a dia, aquela carência que a pessoa não se supre, tá? Outras, a falta de sentido da vida. Mas a vida não vai acontecer dessa forma que a gente exige de Deus. Como a gente não tem essa coragem, essa altivez, ou pelo menos essa certeza, para acusar Deus, de a gente estar sofrendo, e a gente também aqui não fala de demônio, a gente culpa os obsessores, que são irmãos que a gente atraiu, colocado na nossa vida por Deus, para a gente vivenciar as vicissitudes que a gente precisa, as mudanças que a gente precisa. E isso está na literatura, porque é uma literatura rica, vasta e profunda, e de fácil acesso, e de fácil entendimento. E a gente passa por ela, mesmo repetindo, a gente não assimila, porque parece que fica como se fosse apenas algo de um recurso cultural, de repetição. E não um entendimento da vida, e não só um entendimento, algo que vai fazer parte do meu patrimônio, de mim, da minha substância, de como eu me ponho diante da vida. Mas é como dizem por aí, a teoria é uma, a prática é outra. Tá? E não tem como a gente, a não ser os espíritos eminentemente missionários, como é o caso de Chico, de Irmã Dulce, de Maria Teresa, sei lá, de Tom, não sei, a gente não tem, que vem como um missionário. A gente também tem, nesse mundo de prova, expiação, tem também missão, que é aquele momento que a gente está voltado para o outro. Tá? Não é uma missão, algo de uma dimensão majestosa, como se vê, sabe, para poder ganhar destaque. Mas tudo bem, nós temos também nossos momentos, nossas oportunidades, cada um tem no dia a dia da sua vida. Cada um da gente tem no dia a dia das nossas vidas, quer na família, quer no meio social, no trabalho, onde seja. Então, esses missionários, eles vêm para fazer um trabalho de orientação, de modelo, um verdadeiro arquétipo que fica como se fosse um modelo para a gente. Mas a gente, tirando esses poucos, que são poucos, quer dizer, comparativamente com a população da Terra, nós estamos aqui passando por prova e expiação. E nós vamos viver prova e expiação. Não tem como ser diferente. E a gente é incapaz de dizer, Deus, adoeci, graças a Deus. Sarei, graças a Deus. Eu estou perdi meu emprego, graças a Deus. Arranjei um emprego, graças a Deus. Porque é tudo graças a Deus. Tudo parte de Deus. Não tem assim, eu me encaminhei, eu dei azar, eu era para fazer uma coisa, fiz outra. Não, só fez. A gente encarnado só faz o que é para fazer. Porque a gente vive encarnado numa espécie de psicofísico, a mente e o físico nessa percepção, mas nós temos também a dimensão espiritual, a nossa dimensão espiritual que está conosco, não só a espiritualidade amiga nos assistindo, os amigos espirituais, tá? Como também
o nosso próprio espírito. Nós temos algo de inconsciente, que a gente não tem consciência, de que a gente desconhece do ponto de vista não é raciocinável, não é perceptível, não se forma imagem, porque são questões do nosso espírito. Da gente, como isso, do nosso espírito não, aliás, da gente, porque o que nós somos mesmo é espíritos. Agora nós estamos nos expressando por meio dessa estrutura de ego. E se a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 132, lá tem os mentores, Kardec perguntou qual a finalidade da encarnação dos espíritos. E a resposta é a seguinte: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Mas para atingir essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, e nisso está a expiação. Então, Deus nos impõe, ou seja, é a lógica divina, é a lei de Deus, a gente encarnar como para que a gente alcance a perfeição, para que a gente vá se desenvolvendo, para que a gente vá avançando, para que a gente obtenha, que a gente fala de avanços espirituais. Vamos lá. Essa é na encarnação, porque quando a gente está no plano espiritual, porque pode se perguntar assim, e por que não se desenvolve espiritualmente? Eu não alcanço a elevação espiritual desencarnado. Por que eu tenho que vir para aqui? Por que eu não fico no plano espiritual? Porque no plano espiritual é como se a gente vivesse com o livro aberto. A gente conhece tudo, a gente sabe o que é para fazer, a gente sabe o que é necessário fazer e conhece também as consequências do não fazer. E os benefícios do fazer, naturalmente. Então é fácil, é como se a gente fosse fazer prova na escola e na prova a gente consultasse o livro. Aí já está ali as respostas. Para provar mesmo, a gente vem para a Terra, esquece essa dimensão, nos é apagado, não nos permite essa memória da dimensão, e a gente assume essa consciência terrena, essa consciência de ego, e agora vamos ver, realmente esquecido, ou seja, sem a posse do livro para consulta, se eu realmente vou dar conta. Ali eu revelo a minha essência. Aí eu me revelo como eu sou mesmo. E vou vivendo. E está tudo certo. Só que eu vou fazer aquilo conforme o meu nível espiritual e conforme Deus permite. Isso é que vai me acontecer. Eu não vou ficar aqui por conta fazendo o que quero e o que não quero. Só que nós estamos tratando de que como a vida vai exigindo da gente essas provas, e prova é para testar mesmo, sabe? A gente vai se contrariando com a vida, vai sofrendo, vai achando que está errado, vai achando que deveria ser diferente, e não tem nenhum problema. Gostaria que fosse diferente, mas se fosse diferente, eu estou sem saúde, eu gostaria de alcançar a saúde, de recuperar a saúde. Se recuperei, que bom, que maravilha, eu vou ficar feliz. E se não recuperei, também graças a Deus, porque é Deus que está me dando isso. E continua aqui a resposta. Né? Mas para atingir essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, e nisso está a expiação, e disso que a gente está falando. Então não é nada que a gente deu azar, caiu fora do lugar. Deus nos colocou aqui e não foi muito, e não observou muito onde estava nos colocando, não. Não tem nada, é perfeito. Nós estamos onde devemos estar, onde precisamos estar. Fomos colocados por Deus. Tá? Escolhemos quando viemos, e a questão não está nem certo nem errado, está perfeito.
O que eu faço é justamente o que eu tenho que fazer, é o que eu dou conta de fazer, é o que era para fazer. Agora, dá exemplo do que a Cássio falou aqui agora, se eu tenho noção de caráter, de encaminhamentos, se eu tenho noção de consequência, se eu tenho noção do que está certo e do que está errado, eu posso vigiar, e quando a minha cabeça, os meus desejos, as minhas tendências me propuserem eu agir daquela forma que eu sei que vai dar problema, eu dizer, peraí, para mim mesmo. Para mim mesmo. Isso nas coisas mais simples. Não, tudo bem, em coisas graves, falta de caráter, mas até no dia a dia eu acordar, e quando eu trato bem a minha esposa, se eu trato com gentileza, eu não estou fazendo nada para ela, eu estou aprendendo, porque o tratar mal vai trazer consequência, e vai me levar também a sofrer as vicissitudes, vai me levar a sofrer também, a passar por correções disso. Porque na expiação e na prova, eu vivencio aquilo. Nós vamos pegar uns 2 exemplos aqui. Eu vivencio a consequência daquilo que eu causei, para eu aprender como lição. Eu é que acho que não deveria ser, eu é que fico doído, achando que Deus devia me anistiar. Eu é que não consigo assimilar que tá tudo bem e ficar feliz, e vivo contrariado. Então, se existe um culpado de tudo o que lhe acontece, é você. Porque além de ter provocado situações vocês somos, quando eu falo vocês, estou referindo a mim também, claro, né? Assim, além da gente ter provocado situações que nos trouxeram como consequência a esse determinado evento, a gente, quando encarnou, pediu. Eu preciso passar por isso. Meu pai, eu preciso encontrar vamos dizer, uma mulher, ou a mulher, eu preciso encontrar um homem que me distrate, porque eu preciso aprender a tratar bem, eu tenho que ver quanto é ruim isso, por favor, me arranje alguém aí. Aí alguém se apresenta, não, eu vou fazer isso para você. Só que quando chega aqui, a gente olha que coisa que é que eu fiz, gente, eu tinha aquela pessoa para eu casar, eu fui casar logo com quem? Olha um negócio aqui, uma confusão, sabe? Porque nós nos achamos merecedores de outro evento, e não daquele evento que nos corrige, daquele evento que a gente plantou e está somente colhendo. Se o bandido põe um revólver na minha cabeça, o espírito encarnado, que a gente denomina como bandido pelo comportamento aqui, mas diante de Deus, Ele é que sabe, é todo mundo filho, e o Pai não coloca um adiante do outro, está todo mundo por igual. Então, se põe uma arma na minha cabeça, é um instrumento de Deus, que colocou porque eu pedi, porque eu precisava daquilo. Ou então, Deus não... Isso aqui não está fora de controle, isso aqui tem dono. Então, abramos os nossos corações. Nos conciliemos com a vida. Façamos as pazes com ela, não com resignação, mas com atitude e amadurecimento, não se sujeitando e pedindo mais para apanhar ou ser submetido ao sofrimento impróprio. Não é isso, mas com maturidade. Aconteceu. É isso que era para acontecer, eu vou vivenciar isso em paz. Mesmo com a vida, quando Cristo disse assim, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não é assim, não vai acontecer nada com você, eu te deixo a minha paz interior, porque mais perseguido do que ele foi, até a barbárie que aconteceu no final, para finalizar a encarnação dele aqui na Terra, é algo, sabe, é muito difícil de imaginar um sofrimento, e ele está ali em paz, em nenhum momento ele perdeu a paz. Porque a paz dele não está dependendo do outro. E aí, vamos lá.
eu molhar a garganta aqui mesmo, bem lembrado. Estou assim, pois não. Por gentileza, você pode falar no microfone, por favor? Obrigado. Eu gostaria de saber em matéria... Meu nome é Adriano. Sim, Eu Adriano. frequento muito, sou assíduo toda terça-feira, quarta. Eu gostaria de saber, porque às vezes eu estou lá em casa, isso é verdade, na parede, espíritos, vejo aquela verdadeira expiação como se alguém tivesse sabendo o que eu estou fazendo, né? E eu tenho ações espirituais com eles, assim, em dimensões de conversa. Isso talvez seja mediunidade. Mas gostaria de saber se essa expiação que o senhor fala é relacionada a isso também, de eu ir em casa e pressentir espiando. Tá oi, Adriano, tudo bem. Obrigado, viu? Bem-vindo a questionamento. O termo expiação, usado como eu usei, ele tem uma outra conotação, sabe? Expiação seria como se você fosse olhar para você mesmo e se comportar de forma diferente num evento lá adiante, sabe? Digamos, hoje eu cometo uma agressão, depois eu vou ser submetido a uma situação que vai me despertar como agredir é ruim, vou ser agredido possivelmente, tá? E vou aprender como é ruim agredir e vou parar de agredir. Em grosso modo é isso, mas vamos colocar a expiação também, que expiação já é uma expiação, como você está falando, Adriano. Nós não estamos sós. A gente é que não percebe porque a gente está encarnado, sabe? E a não ser alguns médiums que têm essa faculdade de perceber os espíritos ali conosco, tá certo? De perceber os espíritos ali conosco. Então, que deve ser o seu caso. Então, o que você... Que estão vendo a gente, nós não estamos só em lugar nenhum. Até porque eles percebem através das paredes, etc. Não existe isso na lógica espiritual quando eles não estão nesse corpo de carne, quando nós não estamos nesse corpo de carne. Então, é você ficar em paz com eles, porque a sua diferença é que você está vendo, e grande parte das pessoas estão em companhia de espíritos e eles não estão enxergando, é só isso, viu? Mas está tudo bem, é isso mesmo. De nada, obrigado. Retornando, veja, vamos lá, assim, vamos pegar uns eventos que eu conheço, até pela minha prática de consultório. No final do ano passado, eu recebi um casal, né, onde o homem, ele é um homem de 35 anos, ele é casado, a moça com uns 30, e eles já tinham um relacionamento há uns 10 anos. E ele tinha aquela mão parecendo uma chave, que faltam 2 dedos, né? Ele veio aqui do interior de Minas, faltam 2 dedos, parecendo uma mutação genética, né? Tá certo? E que pese ele ter a sua atividade profissional, seguir adiante com a vida, ter um relacionamento, casado, eles não conseguiam, já fazem uns 6, 7 anos que eles desejam ter filhos, mas ele não consegue engravidar. E faz os exames médicos e biologicamente, tanto ele como a esposa não tem nenhum impedimento do ponto de vista médico. Mas vamos lá, a gente foi ver, há uma vida um pouco distante, eles faziam aborto. Só que tinha moças que já estavam mais avançadas, não conseguiam abortar, ele tinha um instrumento que ele introduzia na região feminina da moça e puxava. E aí ele pediu para poder essa marca vir com ele. Parecendo semelhante àquele equipamento, sabe? E as mãos dele são assim. E isso, certo? Faz dele uma pessoa que não tem essa ostensividade, não se inibe um pouco diante da vida, pelo menos é como ele é.
Ele fica inibido ali um pouco, as pessoas observam muito, ele trabalha e tudo mais, mas não é algo como ele foi um dia participando, fazendo, recebendo pessoas, fazendo aborto, etc. E aí, a culpa que vem, que a gente traz da outra vida, da vida lá de trás, os sentimentos. Então, porque ele veio cuidar especificamente daquela vida, os dois. E a culpa, pela culpa, eles não conseguem engravidar. Eles não conseguem ter filhos, tá certo? Eles não estão conseguindo ter filhos. E aí, é ficar em paz. É seguir a vida agora, também não precisa carregar essa culpa pelo que passou, porque também Deus não permitiria que fosse feito o aborto em quem não era para acontecer aquilo. É tudo muito... Certo? E não é por isso que vai aprovar que fez. Opa, agora você já não faz mais, amadureceu, seu caráter é outro, agora vamos seguir a vida. Mas as marcas estão aí ainda. Isso é expiação. Tá? Isso ele veio com isso, para viver essa dificuldade, para viver essa prova. Não é um azarado. É claro que no momento da constituição orgânica, os genes foram adequados para acontecer aquilo. Certo? Você pode... Mas quando o gene é adequado para aquilo, a raiz do evento está lá atrás, é mais profunda. Está nele mesmo. Está numa vida que passou. Está nos seus sentimentos. Disponibilizaram, o pai, a mãe, disponibilizaram material genético defeituoso para ele nascer daquela forma. E deu azar. Não tem isso. Não existe isso. Isso não existe. Claro que depois que as questões estão postas no físico, a medicina faz um trabalho maravilhoso, dependendo do caso, dependendo quem seja, ele faz um trabalho maravilhoso, ou de correção, esse caso não, ou de correção, ou de aprender a conviver, ou atenuar, ou adaptar, realmente são pesquisas maravilhosas. Agora, as raízes são mais profundas. A ciência do comportamento, inclusive, pode ser perigoso falar, até mesmo a medicina espírita, a gente precisa começar a trazer esses elementos. No momento adequado, a espiritualidade vai saber fazer, vai poder fazer. E considerar os eventos atuais, como, por exemplo, a pessoa tem fibromialgia, dores absurdas, depressão, ansiedade, um combo completo. A vida da pessoa é um transtorno. Tá? Ah, mas seu pai foi grosseiro. Tanto pai grosseiro que tem por aí, a pessoa não é. Vamos ver de onde é que está vindo isso, quais são as raízes. Porque a gente, com os olhos da carne, só enxerga as ramagens, certo? Os galhos ali estabelecidos e um tronco, mas a gente não vai atrás da causa, da raiz. Mesmo a gente falando todo dia de que a encarnação aqui é vivência de prova, de expiação, e certamente porque tem consequência. Então eu estou vivendo as consequências, não como punição, não como pagamento, mas como correção. Quando eu sinto em mim aquilo que eu causei no outro, sabe? Ou algo próximo, eu vejo quão ruim é aquilo, quão péssimo é aquilo. Eu nunca mais, porque aquilo vai ficar impregnado em mim, vai ficar tatuado em mim. Não é um conceito mental que eu repito com palavras interessantes, frases bem construídas, sabe? Citações maravilhosas, que também ajudam muito a gente pensar, coloca a gente para pensar, mas não é. Nós estamos falando o dia atrás, não de conceito, mas do evento, porque cada um se particulariza nele mesmo. Não tem como ser diferente.
Não tem como ser diferente. Tá? Outro dia, se eu posso falar também de um caso de uma moça, porque a medicina do comportamento, tá? Ela dá um nome que é maravilhoso, que dá um nome, ela identifica, estabelece um protocolo para tratar, nada contra, mas dá um nome e para quem achar que dando um nome descobriu e resolveu a questão, não é bem assim. Aí era TOD, transtorno opositor desafiador. Mais ou menos isso, TOD. Porque essas siglas eu tenho dificuldade, mas é isso. Ela veio do interior de São Paulo, a moça com 17 anos, mas quem foi lá falar com a gente foi essa mãe, com 40 anos mais ou menos de idade. Ela nasceu lá no interior de São Paulo. A menina era muito apegada ao pai e não queria saber da mãe. Muito apegada. Muito. E com a mãe era essa oposição, era esse desafio, era esse descumprir regras, esse fazer o que quer. Aliás, ficar catando no dia a dia o que é que eu posso fazer para contrariar a minha mãe. E os cuidadores do comportamento dão esse nome, identificam realmente o comportamento é esse. Mas aí estabelecem que nasce do convívio familiar, do bullying na escola, da dificuldade que não foi aceito, assim, assado. Vão procurando razões na vida atual, que são contribuições importantes, talvez, para despertar aquilo que já está vindo, magoar a ferida que já está constituída, trazida de lá de trás. Mas aí já é o tronco, já são os galhos, não é a raiz. E a questão está na raiz. Está brotando lá de dentro. Mesmo que a gente faça uma maquiagem, ajude ali e tal, melhora um pouco, mas a raiz está alimentando aquele evento. Não para de alimentar. E a gente não consegue considerar isso. Não, a gente espírita não tem esse olhar. Imagine, sai culpando quem está do meu lado, imagine o cientista lá na sua sala, com um pensamento baseado no positivismo, de que ou prova em laboratório, ou tudo não tem, ou nada tem validade. Tá? Então, quando vai ver, sabe, aquela moça, essa mãe que nos procurou, numa vida aí mais distante, tá? Ela tinha uma irmã, ela tinha uma prima, e essa prima, essa moça que nos procurou, que vivia nessa vida, que tinha uma prima de uma idade próxima dela, certo? Aconselhava, procurou, encontrou e que ela podia se arrumar, se ajeitar, que vivia muito desarrumada, que ela não ligava para a vida, que ela não se cuidava, e ela foi aconselhando, e ela começou a querer tudo da prima. E realmente se arrumou uma moça, e ela saía com a prima e se interessou pelo namorado da prima. Isso, né? E realmente ficou, insistia e nada. Certo? Um dia ela estava na casa dessa tia, foi procurar a prima, a tia tinha saído com a prima dela para ir cuidar do enxoval para o casamento. E ela chegou, aí ficou aguardando a prima. Mas ela já andava tentando levar aquele rapaz a se casar com ela. O rapaz chegou procurando a noiva tinha saído e disse, não, ela deve chegar mais tarde, fica aí também com a gente. E pegou um copo d'água para beber e botou um sonífero, algo assim, é porque eu estou com a história, mas foi por aí. O rapaz dormiu, botou ali, aí ela chamou o empregado lá, que ela deu uma gorjeta e botou ele numa cama para ele dormir. Sabe? Quando o pessoal estava para chegar, já lá pela próxima noite, tá? Ela correu e entrou debaixo dos lençóis também sem roupa, aí ficou sem roupa. Quando chegou o pessoal que acordou, que ela saiu sem roupa, com cara de quem estava dormindo,
deu essa confusão e fizeram o rapaz casar com ela em vez de se casar com a prima. Até a roupa, ou a casa que seria dela, que o rapaz tinha comprado, tudo da prima ficou para ela, né? E ela foi vivendo ali. Só que o rapaz não gostava dela. Eu estou atalhando assim a história. Só que ela deu veneno anos depois para matar aquele marido. Ele não gostava, ele não tinha relacionamento com ela, não tinha nada, não queria saber dela, porque ela fez essa trama para se casar com ele. Tá? Ela deu veneno para ele. Ele morreu. Anos depois, certo? E ele continuava, sim, e durante o período, ele continuava se relacionando com aquela prima, que ele era noivo e não deixou e ficou escondido, mas ela sabia. Ela também deu veneno para a prima. Sabe? A história é bem contada, é porque eu estou pegando agora só os pontos aqui. Ela deu veneno para a prima também. E quando vieram agora, veio o rapaz casado com ela, casou com ela, e nasceu aquela prima como filha. Tá? Então, veja só, aquela prima não confia, não quer saber, não consegue amar, e quer fazer tudo ao contrário, para não ser manipulada, para não acontecer o que aconteceu naquela vida. Agora é filha dela. Tá? A coisa... A vida foi passando. Lá a menina tinha uns 11 anos de idade, aí ela separou do marido, não pôde continuar, que o marido também não tinha uma relação boa com ela, já trazido daquela vida. E com a filha ele era muito amigo, eles eram amigos. E a menina diagnosticada com TOD, que é realmente o comportamento que ela tinha, um comportamento realmente de opositor e desafiador. Está tudo certo. Só assim, e aí como cuidar? Aí a mãe veio para Brasília, ela ficou lá morando com o pai, não quis de jeito nenhum acompanhar a mãe. 2 anos depois o pai morreu no acidente de carro, ela teve que vir, porque a vida junta, não separa, não tem jeito. Ah, mas o coitado morreu, todo mundo morre. Do ponto de vista da gente como humano, é horrível, é uma tragédia. Mas para a espiritualidade, não. Está tudo certo. E aí elas vivem esse transtorno, essa dificuldade. Mas, veja só, aí não é fácil isso. Não é fácil viver, porque agora elas vêm juntas para aprenderem a amarem. O corrigir, o espiar. Elas vão ter que provar de que são capazes de se amar. Ou pelo menos diminuir a intensidade de ódio. E a mãe que recebeu uma filha, que cuida, porque ela cuida agora com todos, porque da outra vez aconteceu o que ela fez, então dessa vez ela fica tentando ajeitar a vida da filha de todo jeito, em todos os sentidos. Uma mãe tão boa, como acontece isso comigo? Como poderia, sabe? Dá um discurso maravilhoso, é uma fala que convence. Os parentes, os vizinhos, os amigos, sabe? Aí ela trata tão bem, e essa menina não dá sossego. Tem razões, tem raízes, não deu azar. Não foi a constituição com material genético com defeito, não deu defeito no meio do caminho. Está tudo certo. Foi pedido por ambas. Que dessa vez elas se amariam. Então, se esses espíritos realmente diminuírem essa distância de sentimento, já é um ganho enorme, porque sair se amando, se abraçando e com saudade uma da outra, é muito difícil ainda nessa vida, em uma vida só. E está tudo certo. Não piorar as coisas já é um ganho enorme. Mas, o que nós estamos falando é que a gente se assenta na contrariedade, no sentimento, e achando que a gente deu azar. Não deu azar. Foi uma bênção de Deus que reaproximou espíritos que eram desafetos, para que
com a convivência, fossem se ajudando mutuamente e se aproximando. Que não se amem ainda, mas que parem de se odiar tanto, não é uma bênção do ponto de vista espiritual? Claro. Agora, a gente se esquece, a gente se acha que é humano, a gente se acha ser humano, a gente não se acha um espírito encarnado, vivendo experiência. E aí não consegue aceitar, porque todos os argumentos humanos de tudo nos levam a pensar dessa forma, de que está errado. Não está nem certo, está perfeito. Está perfeito. Então, é cada um, certo? E a gente espírita vem para o centro para pedir a Deus, para pedir aos mentores, para não perder o emprego que tem, para arranjar o emprego que não tem, para arranjar um relacionamento, para não interromper o relacionamento que está tendo, um matrimônio, um casamento, uma coisa assim, para resolver não sei o quê, uma dificuldade pontual que eu estou tendo por algum conflito. E tudo é prova. E mesmo a gente sabendo que é prova, para a gente é prova e expiação, a gente vem e a gente se comporta assim. Veja só, não é pecado. Os mentores não ficam com raiva. Está tudo certo. Mas, gente, é infantilidade ainda da gente. É uma contradição eu falar uma coisa e fazer outra. Ainda é. Eu não ser capaz de dizer que Deus realmente é o responsável por tudo que me ocorre, e eu não ser capaz de dar graças a Deus nesses momentos, porque eu queria que fosse do meu jeito, porque eu sei mais do que Deus. Eu estou raciocinando aqui e eu acho que devia ser assim, 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 assim. Só que eu não falo que é Deus, eu falo que foi o chefe que me demitiu, minha esposa que não me tratou bem, sabe? Não tem causa sem efeito. Não tem árvore sem raiz que está lá, profunda, enterrada. Então, é bem possível que a gente, depois de quase 200 anos que foi nos trazida aqui a informação dessa dimensão espiritual, com a literatura que traduz assim, porque o Livro dos Espíritos é um verdadeiro tratado de espírito, não é uma abordagem religiosa só, é um tratado que diz como é que funciona tudo. A gente ainda pensa, sabe, arranjando culpados. Não dá o nome de pecado, mas não dá o nome de demônio, dá de obsessor. Não dá o nome de culpado, dá também de que é um obsessor encarnado, sabe? Mas a gente contrariado com a vida. E a gente, apesar de tudo, apesar do exemplo de Jesus, não só das palavras dele, do exemplo de Jesus, a gente não consegue viver em paz. Essa é a reflexão que nós temos para hoje. Muito obrigado. Opa, tá ótimo, Borges. Podia ter andado um pouco mais. A gente demorou um pouco para começar, são 9h04. Então quer dizer, né, Borges, que provas e expiações são flores nos nossos caminhos, né? Perfeito, Bernardo. São flores do nosso caminho. A gente é que dá outra conotação. É, uma boa, porque eu lembrei da imagem do flyer, né? Tem rosas no flyer? Não, na verdade é a cruz a cruz com um pano, né, vermelho, na verdade. Mas me veio essa imagem, né, de que provas e expiações são flores, né, que o plano espiritual nos traz, né? Então que a gente possa aprender a receber essas flores, né? Pode falar, fica à vontade. E mesmo não estando em paz, ficar em paz. Mesmo precisando se posicionar, mesmo precisando endurecer a comunicação, se posicionar diante do evento, nós estamos falando de sentimento. Fique em paz. Esse é o que nos indica o Cristo. Tá ótimo. Então é isso. Fica aí o nosso fica o direcionamento, né, para as nossas vidas, para que a gente possa se esforçar para assim ir aprendendo aos poucos, né? Com paciência, porque
É assim que a gente aprende mesmo, é devagarzinho, né? Então é isso, gente. A gente vai para o passe agora, na nossa sala de passe, de tratamento. E então vocês podem aguardar que serão chamados. A prece final acontece lá dentro, então após a saída do passe, nas rodadas, quem quiser aguardar, a gente vai chamar para retornar e fazermos a prece final lá dentro, tá? No mais, que possamos seguir aí em paz, como o Borges nos disse, e estaremos aqui no próximo sábado com mais uma palestra, tá? Para a gente fechar essa parte aqui.